Bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Marcos, o capítulo é de número 4, a partir do versículo de número 35. Jesus acalma a tempestade. Tarde naquele dia, Jesus disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então uma grande tempestade, e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava lá na popa dormindo sobre a almofada. E os discípulos o despertaram e lhes perguntaram: Mestre, não te importas que morramos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, aquieta-te. E o vento cessou. E fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Jesus estava numa banda junto à multidão, pregando, abençoando, curando. Eis que de repente ele pede os discípulos para cruzar então agora o mar da Galileia para uma outra região. Tudo parecia calmo, tudo parecia tranquilo, tudo parecia as mil maravilhas, como muitas vezes acontece em nossas vidas. Eis que de repente o texto bíblico nos dá conta que o barco foi tomado por uma grande tempestade. A Bíblia nos fala que aquilo que era calmaria deu lugar a uma violenta tempestade. Ondas monstruosas, ondas gigantes, golpeavam aquele barco de madeira de um lado e de outro. O barco subia e o barco descia. O barco ia para a direita, o barco ia para a esquerda. De repente, tudo se fez uma verdadeira confusão ali no meio daqueles 12 discípulos. E esses homens, que eram acostumados naturalmente com o mar, com ondas, mas eles nunca viram algo daquele tamanho gigantesco assim. E eles tudo fizeram. Quem vai segurar o leme? Quem vai segurar na parte de trás? Quem vai aliviar as cargas? O que é que nós vamos fazer? Eu sei que o pavor, o medo, o assombro tomou conta de todos. E a água passava por cima, a água passava por baixo, a água passava pelo lado. Olha, só quem tem medo de água, que é capaz de avaliar quase com precisão o que aqueles moços estavam passando ali naquele momento. Inclusive, existe um transtorno psicológico chamado acofobia, que é um medo excessivo de água. Existem pessoas que não chegam próximo de piscina, são incapazes de chegar perto de um lago, perto do mar, então nem se fala, porque elas são tomadas de um medo excessivo, um medo além da conta, um medo paranoico de água, e isso se tornou até um transtorno para ser estudado, para ser tratado com um médico especializado, que é o psiquiatra. Imagine alguém dentro daquele barco com um transtorno dessa natureza. Aliás, não precisa nem ter transtorno, porque o texto dá-nos conta que eles ficaram apavorados. Era muita água, havia muita água naquele barco, e coitado dos discípulos, estavam ali agora à mercê de que algo viesse
abençoar as suas vidas. O que fazer num momento desse, meus senhores? O que fazer numa situação dessa? O que fazer quando o barco da nossa vida, da nossa família, da empresa, do comércio, do castelo que nós construímos, está sendo violentamente atordoado pelas ondas e pelas circunstâncias? No caso dos discípulos, eles ficaram apavorados, amedrontados. Também puderam. As ondas eram muito grandes. Será que gritaram? Será? Bom, o texto bíblico nos dá conta que eles estavam fora de si. Não eram aqueles mesmos homens corajosos. Eis que, de repente, em meio a gritos e pavor, e corre daqui para lá, o que nós vamos fazer? Alguém pergunta, aonde está Jesus? Nós não éramos em 13? Aonde está Jesus nesta hora? Será que você também já esteve numa situação assim, que no meio do desespero você para pensar, aonde está Deus nessa história? Aonde está Jesus nessa história? A sensação é que Deus está bem longe. A sensação é que Deus já não está nem mais próximo. A sensação é que Deus já não está nem mais ouvindo. Mas eu tenho novidade para você. Jesus está ali no barco junto deles. Não é pelo fato deles não terem percebido Jesus, é que Jesus não estava ali. Não é pelo fato deles não estarem vendo Jesus, é que Jesus havia abandonado o barco. Jesus nunca abandona o barco. Mas o medo, o pavor, o espanto, tirou deles a percepção de Jesus e colocou na tempestade. Aonde está Jesus? Eis que, de repente, alguém olha para baixo e vê Jesus calmamente dormindo, tranquilo, com a sua cabeça sobre uma almofada. Eu posso imaginar a reação dos discípulos quando olharam para Jesus e viram Jesus dormindo. No meio de toda aquela confusão, Jesus estava dormindo. Como pode alguém dormir numa hora dessas? Pergunta os discípulos. O verso de número 38 chega a ser muito abençoado. Os discípulos descem, vão lá, acorda Jesus e pergunta, mestre, será que o Senhor não se importa se todos nós morrermos? Às vezes, a sensação que nós temos é de fazer a Deus a mesma pergunta. Senhor, será que tu já não te importas mais comigo? Será que tu não te importas mais se eu perecer? Se eu perder essa batalha? Se eu morrer nessa tempestade? Olha, é claro que Jesus se importa sim. É claro que Deus se importa sim. Ele sempre se importa. Verdade é que ele estava ali no barco. Jesus já sabia que aquela tempestade haveria de vir. Foi por isso que ele pediu para ir com os discípulos. E Jesus sabia, como sabe, que a situação está sob o controle dele. E geralmente nós temos medo daquilo que foge ao nosso controle. Nós temos medo daquilo que é desconhecido. Nós temos medo daquilo que nós não temos capacidade mais de gerir e nem de administrar. Deus está dizendo que aquilo que nos causa pavor, a ele causa calmaria. A ele dá até sono. Aquelas ondas que estavam apavorando os discípulos, para Jesus servia como canção de ninar, de tão tranquilo que ele estava ao ponto de dormir. Deus está querendo nos dizer
que a grande diferença entre nós e ele, diante das tempestades da vida, é que ele tem o controle absolutamente de tudo em suas mãos. E só quem se preocupa é quem perde o controle. Deus nunca perde o controle de nada. As coisas estão absolutamente dentro do controle de Deus. A sua vida não fugiu ao controle de Deus. A sua família não fugiu ao controle de Deus. Não vai ser uma pandemia que vai fazer com que o barco de nossas vidas saia à deriva num mar tempestuoso. Não vai ser um vírus que vai colocar tudo a acabar. Não vai ser uma situação esta ou aquela, não importa o nome ou como a qualificamos. O importante é saber aonde Jesus está nessa história toda. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está no barco da sua família. Jesus está no barco do seu programa. Jesus está no barco dos seus sonhos. Jesus está no barco dos seus projetos. Olha, amigo. Olha, irmão, irmã. Então descanse. Ter medo é uma coisa, mas ter pavor é outra coisa bem diferente. Estar assustado é uma coisa, mas perder o controle absoluto é outro completamente diferente. Até mesmo quando você tem certeza que Jesus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que Jesus pôde dormir tranquilamente. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus não perde sono. Para ilustrar, né? Por causa de um problema, este ou aquele. Ele já tem a situação sob controle nas suas mãos poderosas. Você crê nisso? Então diga amém, porque eu também creio de todo o meu coração. Todas as coisas estão sob o controle absoluto do nosso Deus Todo-Poderoso. E olha que coisa incrível. Jesus, então, levanta também com todo aquele estardalhaço dos discípulos, e o verso de número 39 diz que, levantando-se, ele repreendeu o vento e o mar, tão somente com cala-te, aquieta-te. E foi o suficiente. 2 palavrinhas. Acalma-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que a fúria do vento cessou. Nesta manhã, Jesus tem uma palavra poderosa para lhe dizer, para me dizer. Ei, acalma-te, aquieta-te. O seu coração, a sua alma, o seu espírito, confia em Deus. Jesus não vai deixar o barco virar. Ele é o maior interessado em que o barco esteja sobre as ondas. Ele tem um propósito em todas as coisas. E o texto bíblico diz que tanto o vento quanto o mar obedeceu a Jesus. Então, se a própria natureza revoltada obedece a Jesus, por que seu coração vai desobedecê-lo? Acalma-te nesta manhã. Tenha fé em Deus. Descansa no Senhor e espera nele. Isso é fé. Isso é esperança. Talvez você esteja vivendo uma tempestade interna no seu coração, tão volumosa quanto essa externa que os discípulos estavam enfrentando. Jesus tem a mesma palavra de fé a pronunciar ao seu coração. Acalma-te e aquieta-te. E a Bíblia nos fala que a natureza então se acalmou e aquilo que era um volume tempestuoso de água agora vira quase que um lago tranquilo e calmo. Como é que pode, de uma hora para outra, tudo se fez absolutamente calmo? É assim que Deus age.
Uma só palavra que Deus pronunciar, Ele pode transformar completamente a sua realidade. A minha realidade crê nisso. Deus não precisa mandar descer anjo do céu. Deus não precisa mandar fazer o sol parar. Deus não precisa fazer com que a terra gire ao contrário. Basta só uma palavra de Deus e todas as coisas tendem a acertar na sua vida, na minha vida, na vida desta nação, porque as palavras de Jesus têm poder, porque o próprio Cristo é o poder de Deus que se manifestou e manifesta sobre nós. E a Bíblia nos fala, no verso de número 41, que eu também considero bem interessante, quando os discípulos viram agora, antes eles estavam amedrontados, quando eles viram agora a calmaria, eles ficaram apavorados. Agora, o pavor deles já não está mais relacionado à fúria do mar, que já não existe mais. Mas como que Jesus pôde fazer o que ele fez? Jesus não é um homem como eu, como você, um ser humano qualquer. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus. E ele só pôde fazer o que fez porque ele é Deus. E isso causou neles realmente espanto, assombro. A Bíblia nos fala que eles ficaram apavorados ao ponto de perguntar: quem é esse? Quem é esse? Eles estavam aprendendo a conhecer Jesus ali no início do ministério. Quem é esse homem? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A Bíblia diz que este é o Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida para dar à luz a um filho, ela foi visitada por um anjo de Deus. E esse anjo disse para ela que ela conceberia e daria um nome ao filho, que seria Emanuel, que o seu significado seria como é Deus conosco. O Emanuel está conosco, no nosso barco, no barco da nossa vida. Deus conosco. Jesus Cristo é o nome dele. Nesse nome há poder, nesse nome há libertação, nesse nome há cura. Esse nome traz paz para a alma, traz conforto para o coração e para o espírito. Só de pronunciar esse nome, a tristeza vai embora. Só de pronunciar esse nome, as trevas se dissipam. Só de pronunciar esse nome, o nosso espírito é revigorado. Experimente você declarar em voz alta: Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo. A sua alma se alegra. E sabe por quê? Porque esse nome não é apenas um nome, como José, João, Maria e Walter. Jesus Cristo foi um nome escolhido por Deus e nesse nome há poder, há um poder. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, e aqui a gente encerra a nossa reflexão, no capítulo de número 2, ele fala a respeito de Jesus assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas fez o que devesse a se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele é o Rei. Ele é o Rei eterno. Jesus é Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que acalma a tempestade. Tenha calma, Jesus está no barco, Deus proverá. Tenha um excelente dia na presença do Todo-Poderoso Deus. Amém.